mal nosso não é muitas vezes a seca, mas é a cerca, né? A brutal concentração de renda e terra que o sertão apresenta. Para a gente estudar história, é que a gente possa aprender com ela, a gente possa entender o presente momento e possa projetar um futuro melhor. Para isso a história serve. O tempo da seca, eu só me lembro, quando eu passo ali, só me lembro do multidão de gente que a gente via lá em cima, naquela casa grande que lá em cima. Sofreu demais aqui, né? Uma prisão, quando ele veio com os pais dele, o que ele me contou, como era que ele passava aqui, o que era que ele sentia, a fome que passava. Muito sofrimento, muito sofrimento. Ele disse que aqui era um matador, sofrimento mesmo, aqui ele sofreu. É muito importante dizer que a caminhada ela é consequência da religiosidade popular. Os pobres na história do Brasil, quando eles querem muitas vezes justiça social, eles recorrem à fé. Isso é um fenômeno que tinha na Europa medieval e que nós herdamos da colonização ibérica em toda a América Latina. A fé é uma parte muito poderosa na nossa mente. Aqui, Senador Pompeu, nós fomos para lá no mês de março. Não tinha inverno, inverno não existia, não tinha chuva, estava como seca. Era só sofrimento, não tinha brincadeira, não tinha brinquedo para criança, não tinha nada, não. Era só areia para quem tinha a sorte de escapar e pronto. Não tinha negócio de carrinho, como hoje tem os carrinhos para criança, toda brincadeira. Tem para criança, nesse tempo não tinha brincadeira para ninguém. Na verdade, a cidade de Senador Pompeu é conhecida no Sertão Central como sendo o Curral da Fome. Era esse o título, né, que a cidade tinha de forma até pejorativa. E a gente cresceu ouvindo esse epíteto, Curral da Fome, mas pouca gente sabia exatamente por quê. O Campo do Patu, trazendo como a ponta do fio da meada, trazendo a história dos demais campos da história das secas do Ceará, ele permite compreender a dinâmica histórica desse país, que é um país que não aprende com os erros históricos. Uma prisão, quando ele veio com os pais dele, com a família dele, né? Com a família dele, que ele me contou, que eles iam lá com a família dele, foram chamados para trabalhar nesse lugar aqui, né? Mas deixa que era o canto de matação, era o matador, eles queriam um matador aqui, não era trabalho, era um matador. E a alimentação não existia que prestasse. Aí ele dava um dia de serviço aqui para ganhar 1 litro de milho, para dar de comer os pais dele e os irmãos dele. 1 litro de milho. Ele cansou de me dizer isso aí. Ele disse que sofreu muito para dar de comer a família, sofreu muito para dar de comer o pai dele, a mãe dele, né? Porque ele era ele e mais 4 irmãos. O ponto de inflexão nas secas do Nordeste foi a Grande Seca, que ela ocorreu no final do século que foi o século XIX. Foi nessa seca que Dom Pedro II proferiu aquela célebre frase: "Vou vender da minha coroa todas as joias, mas ninguém mais morrerá de fome no nosso Nordeste". Então aí foi um ponto de inflexão,
Porque Fortaleza, que era uma cidade ainda acanhada, ela recebeu exatamente o que? Ela recebeu aqui milhares de flagelados. 100 mil pessoas chegaram aqui, não apenas da província do Ceará, mas de outras províncias, como da Paraíba, outras províncias. A cidade foi invadida. E aí esses flagelados, eles ficavam dispersos pela cidade como um todo. Mas houve a ideia de transferir essa população para os chamados abarracamentos. Então, locais que seriam distantes do centro da cidade, onde as epidemias e as doenças elas ficariam controladas, né? Porque ao longo da história, sempre que você junta um monte de pessoas com fome, as doenças aparecem. Rodolfo Toff chama de doenças da seca. Então, o primeiro campo que foi criado foi o Campo do Alagadiço, que foi em 1915. Na verdade, esse campo de concentração que foi construído em Fortaleza é uma tecnologia de dominar pessoas, de prender pessoas e explorar sua mão de obra. E na visão da classe dominante, de evitar banditismo, furtos, prostituição e outras coisas que eles dizem que aconteceriam se não tivesse o campo. E a esperteza de aproveitar a mão de obra em troca de comida. Foi um jesuíta, um capuchinho, que, copiando as experiências dos jesuítas na era colonial, dos aldeamentos indígenas que tinha aqui no Ceará, ele copiou e aplicou aos flagelados da seca de 1845 até 1846. Qual era a filosofia? Era pegar essas pessoas que estavam pelas ruas, pedindo, se prostituindo, segundo eles, praticando furto, e concentrar num local, tipo aldeamento, não poderia sair, e dar comida. Mas, para receber a comida, tinham que trabalhar. Então, tinham que pintar a igreja, reformar cemitério. A partir desta experiência, em 1845, nasce o primeiro campo de concentração da história da seca do Ceará. Ocorreu que foi uma mortalidade muito alta, mais de 2.000 pessoas acabaram sendo vitimadas nesse campo por doenças epidêmicas e durante muito tempo a ideia de concentrar pessoas ela foi, na verdade, abolida. Só em 1932, nessa grande seca, é que foi retomada essa ideia de concentração. Por quê? Porque houve uma mudança na política nacional. Getúlio Vargas assume o poder, tá? A política do café com leite ela sai de cena e o coronelismo é jogado a um segundo plano. Aí toda essa ideia de assistencialismo, ela parte do Palácio Catete, passa pelo Ministério, né, de Obras, entende? E chega aqui exatamente a partir de quê? Dos interventores. Então a ideia era criar 7 campos de concentração no estado do Ceará, 2 em Fortaleza e 5 outros no interior do Ceará, em locais estratégicos, por onde exatamente passasse a linha férrea, que era a conexão que ligava o interior exatamente ao litoral. A ideia era confinar essas pessoas para que elas fossem arregimentadas para o trabalho, entendeu? Então foram 7 campos, como eu havia falado, 2 em Fortaleza, Otávio Bonfim, o campo do Urubu, e 5 no interior. Você tinha campos na cidade do Ipu, que é de onde partia exatamente a estrada de ferro de Sobral, né? Você tinha campos, o maior campo foi o campo do Buriti, que foi no município do Crato. Vemos campos em Quixeramobim, o campo de Cariús e o campo de Senador Pompeu. O campo de Pompeu ele chegou a regimentar cerca de 20.000 pessoas. O sofrimento foi grande. E a lembrança que eu tenho da minha vida dessas secas que houve, maior para mim foi só o 32 mesmo. Eu assisti em 32, 58, 42, tudo foi tempo de repiquete, mas graças a Deus que o maior que teve para mim foi esse, de 32 mesmo. A seca de 32 ela começou exatamente em 26, onde as chuvas começam a diminuir de forma progressiva. Em 29 choveu um pouco mais, mas em 32, cuja média do interior choveu 700 milímetros, choveu pouco mais de 300 milímetros. Aí a seca de fato foi forte. Eu colhi depoimento de pessoas que chegaram a ir, em 32, a pé, de Senador Pompeu até Juazeiro, falar com o Padre Cícero, para perguntar o que eu devo fazer. Ele falou, 32 coma pau e coma pedra, mas 32 vai ser seca. Ela foi orientada a ficar no sertão em vez de migrar. Em 32, aí sim,
os campos de concentração, como tecnologia de controle de massa, chega a seu ápice. Não só como uma maneira de prender em nome da segurança pública, mas para explorar essa mão de obra. Sempre que acabavam as secas, com a volta do inverno, davam ordem para queimar todos os documentos e todos os abarracamentos. Esse depoimento eu tenho da dona Diva, no documentário que eu fiz sobre Patu, Buriti e Cariús, que era uma professora de Cariús, onde teve o campo de Cariús, ela era irmã de um funcionário do IFOX, na época era IFOX, hoje é DENOX, que era a Inspetoria Federal de Obras contra as Secas, né? E ela disse que a ordem era queimar tudo. Por isso que você não encontra nada, você não encontra documento nenhum, porque o governo apaga essas memórias. Como é o único campo que está preservado, por que preservou? Porque eles cometeram o erro de instalar os flagelados em prédios de alvenaria, nos 12 casarões e nas 200 casas de taipa. E aí não dá para destruir isso. E outra coisa que aconteceu, a mortandade foi tão grande, o sofrimento foi tão grande, que surgiu a lenda que o lugar era mal assombrado e que as almas da barragem obravam um milagre. Eles não puderam apagar a memória popular. Os campos de concentração faziam parte do ideário nazista, que era exatamente, né, o extermínio. Havia dois campos de concentração. Haviam aqueles campos que eram voltados para o trabalho, no esforço de guerra, onde aquela mão de obra, né, de homossexuais, ciganos, judeus, era utilizado para o trabalho escravo, no esforço de guerra. E outro era o chamado campo de extermínio. Houve campos como o campo de Sobibor, né, o Treblinka, né, Chelma, entre outros, chegaram a dizimar até 15 mil pessoas por dia. Ali a razão, o nome é o mesmo, campo de concentração. Mas eles foram usados por trabalho forçado, esforço de guerra ou extermínio. O nome é o mesmo, mas a gente não deve associar duas coisas para que as pessoas não achem que essas pessoas foram presas para ser exterminadas. Não, foram presas para ser melhor acolhidas, né, por parte do Estado. Mas os desvios que ocorreram fizeram com que a coisa saísse diferente daquilo que foi planejado. A ideia central era regimentar essas pessoas para o trabalho. Mas aqui, ele dizia que era um matador aqui. Não era de família, tudo sofredor. Todo mundo sofria aqui, dormia no chão, porque não tinha rede, todo mundo amontoado, cada casa tinha suas barraquinhas velhas com sua família. Era sofrimento, sofrimento. Tomava banho no rio quando tinha água, né? Quando chovia que tinha água no rio, né? Porque não tinha de onde tirar água, né? Pois era, desse jeito. Ele disse que aqui era um matador, sofrimento mesmo, aqui ele sofreu. Eu fico assim até pensando que isso parece que é um sonho, né? Eu com a idade dessa, contando uma história dessa ainda, esses homens que querem saber da minha vida e da vida do sofrimento que eu sofri, quem quiser pode procurar mais cedo, porque eu cada vez mais estou ficando mais velho. Pode eu contar a história e muitos deles aí pensar que eu já estou caducando, não estou mais falando a verdade. O pão já é o símbolo do alimento, né? E a água, né, o símbolo da chuva. Então, exatamente, eles vão para agradecer a fartura, como se fala no interior, essa fartura tanto do alimento, que é a boa colheita, né, e também a boa chuva. Se você for lá hoje, você vai ver na capela lá, você vê um monte de litro d'água, essas garrafas PET, um monte de garrafa cheia d'água. Alguém passa, o que tem a ver? Mas é alguém que agradeceu pela chuva. Aquele catolicismo, né, do interior que pouca gente sabe o que é isso, né? O catolicismo romano, ele tomou o lugar desse catolicismo bem popular.